Olha só, um exemplo que eu acho que serve para você. Eu fiz aqui bem rapidinho. Eu criei aqui uma conexão, tá? E eu criei um banco de dados chamado PCP. Aqui eu criei um dataset. Esse dataset ele serve para você executar algumas funções para encapsular dados. Aqui eu criei nesse dataset duas funções. A função puxar tabela, que vai puxar para um array o valor que tem no campo disponível lá da minha tabela. Disponível é o campo, tipo, a quantidade disponível de produção que eu ainda tenho. Aí você pode trabalhar da maneira que você quiser. Você pode puxar a produção atual e fazer um cálculo para saber quanto é que ainda tem disponível. Isso vai depender muito da quantidade de horário que você tem, da capacidade de produção. E eu criei uma funçãozinha bem básica aqui de inserir produção. Ele vai executar uma carry, ok? Aí eu criei um array aqui com as datas, mas esse array de datas você pode puxar também do banco de dados, ou seja, da sua agenda. Você vai puxar as datas da sua agenda, porque podem não ser datas consecutivas, né? Aí você vai puxar uma data da sua agenda e aí a partir dessa agenda é que você vai inserir a produção nos dias, tá? Eu chamei a função aqui puxar tabela e salvei aqui em tabela. Então tabela é o array que tem todas as produções disponíveis por cada dia, certo? E aqui vamos dizer que a OS total tenha mil de produção, tá? Esse conceito de produção T, eu acho que seria melhor trabalhar em minutos. Eu acho que você vai trabalhar com minutos no banco de dados. E aí você vai controlar o quanto de horas você tem no banco. E aí você verifica a capacidade de produzir as peças. Ou o produto. Então, aí a partir daqui eu comecei a criar o que exatamente vai fazer a divisão da minha produtividade no decorrer dos dias. O que é que eu fiz aqui? Eu criei essa variável, né, para zerar aqui. E eu fiz o seguinte: enquanto a produção AOS total, a ordem de produção total, for maior que zero, eu quero que ele compare, que faça o seguinte: se a produção total for maior que tiver no primeiro campo da tabela, ou seja, no campo da tabela, eu quero que ele determine o valor, vai ser o que está no campo da tabela, ou seja, a produção disponível para aquele dia. O dia eu puxei do array datas que você criou ali em cima, certo? Mas se você quiser puxar do banco de dados, aí você puxa da mesma forma que eu puxei tabela. Eu estou usando o mesmo índice porque o loop tem que ser igual para os dois, não é isso? O loop tem que ser igual para os dois. Aí vim aqui embaixo, eu chamei a função de inserir, não é isso? Inserir produção e fiz a SQL, tá? A SQL ele vai inserir lá na minha tabela controle de tempo, a data e o valor disponível que tem lá, o dia e o valor disponível que eu vou inserir lá na minha tabela. E depois disso eu vou retirar da OS total o valor que eu inseri no banco de dados e fazer o incremento. Caso contrário, caso a produção total seja menor do que o campo na tabela, eu quero que ele insira a produção total na tabela para mim. Eu quero que ele insira a produção total. Aí eu fiz aqui o mesmo select, o mesmo SQL, só que dessa vez eu usei a OS total, que sobrou, não é isso? Você também, eu fiz uma anotação aqui, que se você quiser inserir essa produção em um dia específico, aí você faz uma condicional no finalzinho do SQL, onde data seja igual ao dia. Aí vai fazer uma inserção numa data específica para você. Aí vamos verificar como é que ficou aqui. Eu criei aqui o banco PCP com a tabela controle de tempo, e aqui a gente tem 9 itens. O array disponível que eu puxei do banco de dados são essas informações aqui, ou seja, eu tenho disponível para essa data
400, para essa 300, 200. Se você observar a sequência aqui, você vai ver que quando eu executar o comando lá, ele vai automaticamente inserir praticamente na mesma sequência, na mesma sequência que tem aqui no banco de dados. Ó, vamos lá, eu vou atualizar aqui a página para ele poder executar tudo aquilo que está lá no arquivo. Ele executou, automaticamente ele vai inserir dados novos aqui na tabela. Eu vou atualizar os dados da tabela. E como é 1000, aí ele vai inserir mais 1000 de produção aqui, ó. Tinha até o 9, ele inseriu aqui, ó, 400 com 300 vai dar 1000, entendeu? Então ele automaticamente inseriu aqui esses 4 campos na tabela. Ah, mas se a produção for maior, não tem problema. Eu vou aumentar a produção aqui para 2000 e vou executar o comando. Ele já fez. E aqui eu vou atualizar a tabela. Você vê que terminou aqui no último ID, é o 26. E agora, ó, ele já criou novos campos, seguindo a mesma sequência que está na tabela, ou seja, do que tem disponível. Se você somar a partir da 27, você vai somar 2000, entendeu? Você vai somar 2000, ó. 1000, aqui dá 1000, não é isso? 300, 650, 850 com 150, 2000. Então é basicamente isso daí, ok?